Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Construindo Amanhã, o podcast da Cury Construtora, onde o objetivo é conectar propósito e transformação. E hoje eu estou aqui com um tema que muito interessa a quem está ligado em sustentabilidade, informação, governança e quer saber de tudo para que possa construir o amanhã. Hoje o nosso episódio ele é Construção Civil e Sustentabilidade, um relatório que mostra caminhos para o futuro. E para nos mostrar como ter um relatório de sustentabilidade assertivo, eu estou nada mais, nada menos com ele, Cláudio Andrade. E vou falar um pouquinho do Cláudio, tá? Ele é um executivo, tem forte atuação em gestão, estratégia, inovação. Ele é CEO da Ratius Consultoria e ele vai contar um pouco para a gente da história dele, como ele chegou até aqui e dar dicas sensacionais sobre como você pode ter um relatório de sustentabilidade transparente, assertivo e que vale a pena fazer. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Construindo Amanhã. Desde já, muito obrigada por aceitar nosso convite. E agora se apresente para esse pessoal. Olá, Regina. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado para quem está nos ouvindo. Muito obrigado à Cury por essa participação maravilhosa. É sempre muito bom estar nesses ambientes, nesses momentos onde a gente consegue discorrer sobre novos conhecimentos, sobre a conscientização do que realmente a gente conta dentro de uma empresa. Então é muito importante esse momento. Eu agradeço bastante estar aqui pela deferência que vocês me fizeram. Você me pergunta como é que eu cheguei até aqui. Bom, eu sou oriundo da área de comunicação. Então, nada mais do que claro e evidente que o relatório de sustentabilidade, ele é, primeiramente, uma peça de comunicação, né? Então, eu acho que quando eu me propus a fazer um relatório de comunicação, eu trouxe para dentro da sustentabilidade todo esse conhecimento que já vinha de longa data. São 30 anos que eu atuo como profissional de comunicação e nos últimos 10 anos como profissional de sustentabilidade, trazendo para dentro das empresas essa intenção de um mundo melhor, de trazer o futuro, né? Como você bem falou, que o nosso podcast hoje está aí desenvolvendo. E é isso, né? A intenção é sempre essa, é trazer para dentro da empresa como é que o relatório de sustentabilidade pode promover um mundo melhor. E claro que a gente vai falar disso bastante daqui para frente, né? Vocês observaram como hoje estamos potentes. Então, fica até o final, porque a gente já começa direto ao ponto aqui. Relatório de sustentabilidade, ele às vezes é encarado pelas empresas, encarado por nós da sustentabilidade como o momento do pesadelo. Quando eu falo com colegas da área, eles sempre falam, não converso, não falo, não faço nada este período. Estou fazendo o relatório de sustentabilidade. Ele é muito semelhante a um TCC para a empresa. Mas como que a gente pode fazer este relatório deixar de ser a terrível obrigação para ele ser o que ele é, uma ferramenta de gestão? É uma pergunta muito legal que você me faz. Ela é ótima, até porque a gente começa a observar alguns pontos de incoerência dentro das atividades da empresa quando a gente passa para o papel aquilo que a gente faz. Uma das questões mais relevantes, mais importante e fundamental, quando você me pergunta como transformar isso, não só para fazer ali uma conformidade ou simplesmente para ganhar um gol dentro da estratégia de marketing da organização, o importante é trazer esse relatório, integrá-lo na cultura organizacional. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, então, que o relatório de sustentabilidade ele deve ser uma atividade cotidiana, uma atividade contínua e não pontual.
aquela atividade onde você faz naquele período. É justamente por isso que as pessoas dizem, não, agora eu estou fazendo relatório, ninguém me acha, ninguém me vê, enfim, estou aqui totalmente envolvido com isso. Essa ideia é uma ideia maçante, essa ideia é uma ideia que realmente traz para dentro da empresa um compromisso de conformidade. Quer dizer, tenho que entregar porque os organismos públicos e que exigem isso, né, os investidores, os colaboradores, os clientes, os consumidores, a CVM e outras tantas organizações, até as financeiras, exigem relatórios de sustentabilidade, então eu tenho que fazer. E aí eu ter que fazer é que dá essa condição ruim, essa sensação ruim para as empresas e para os seus executivos, né? Agora, quando você traz para dentro da governança, quando você traz para dentro da cultura organizacional uma atividade cotidiana, isso tende a se tornar menos angustiante. Porque a GRI, que é a Global Report Initiative, ela diz assim, que a materialidade, que é aquele processo onde você define quais são os principais temas estratégicos da sua empresa e quais são os principais temas que serão divulgados no relatório, ela diz assim que essa materialidade, esse diálogo, ele deve ser contínuo. Então, quando você tem um desenvolvimento contínuo, isso significa que está dentro da sua operação. Essa continuidade, essa revisão, esse envolvimento da alta liderança com toda essa continuidade, monitoramento dos indicadores, a integração das áreas-chave, porque também muitas vezes as empresas acham que sustentabilidade diz respeito à área de comunicação, à área de RH, ou até cria uma área de sustentabilidade e diz assim, agora é tua culpa fazer o relatório. E, na verdade, não é. Então, quando a GRI fala de continuidade, é justamente isso, né? Essa integração contínua entre todas as áreas, né? O relatório, ele não tem um dono. O relatório, ele é uma ferramenta onde todos da empresa devem conhecê-lo, deve entender para que serve, né? Claro que a gente está falando de comunicação, mas ele é também um instrumento estratégico, mas só assim, né, com essa visão holística, vamos dizer assim, dessa forma mais didática, né, mais teórica, você consegue trazer para dentro da empresa essa percepção estratégica. E é óbvio que também uma outra questão importante é você criar uma cultura de dados. Este é um ponto positivo e é também um ponto de desafio, porque a cultura de dados ela precisa de uma manutenção. Então, quando a GRI ela fala que deve existir uma comparabilidade entre os dados que são coletados anualmente, ela não está apenas dizendo, olha, o seu relatório vai ficar mais bonitinho assim. Ela está dizendo, olha, que se você manter uma comparabilidade, você vai poder gerenciar melhor os teus riscos, olhando, então, quais são ali os indicadores que estão maiores ou menores dentro de uma meta que você estipulou. Então, essa questão da cultura de dados, eu acho que ela é extremamente importante para você integrar os relatórios de sustentabilidade na cultura organizacional. Uma outra coisa que eu levanto também dentro dessa integração da cultura organizacional com os relatórios é a capacidade que ele tem de conversar com públicos diferentes. E essa capacidade que ele tem de conversar com públicos diferentes, infelizmente, não é levado muito em conta dos profissionais de comunicação e de marketing dentro da própria organização. É importante que se diga que eu estou falando aqui de maneira geral, ok? Então, dentro da organização, você tem lá o profissional de marketing, o profissional de comunicação, mas ele não usa de forma nenhuma aqueles dados que foram levantados, aqueles temas que foram dimensionados para que o relatório seja realizado. Por exemplo, você está falando de diversidade, vamos imaginar que diversidade seja um tema material no seu relatório, por que não desenvolver, então, um programa
de diversidade baseado naqueles dados que foram tomados, né, que foram elencados pela própria empresa e trazer para uma conversa os stakeholders que se interessam por esse tema. Eu falei diversidade, mas tem tantos outros, né? Energia, água, corrupção, enfim, tantos outros temas que podem ser trazidos para um trabalho de assessoria de imprensa, para um trabalho de divulgação mais integrada aos públicos específicos daquela região ou daquele negócio. Quando o relatório de sustentabilidade ele abrange antecipadamente quais são os públicos que ele vai abordar, ele não está ali só trazendo essa estratégia do ponto de vista também para fazer uma página bonita, né, do ponto de vista de PDF, mas ele está dizendo ali quais são as preocupações daqueles públicos com referência ao meu negócio. Então, se eu detecto quais são as preocupações daquele público em referência ao meu negócio, por que não eu não usar aqueles dados que eu obtive da minha gestão para beneficiar aqueles públicos que estão preocupados com isso, ou para dar consciência para aqueles públicos que estão preocupados com isso. Então, essas questões que é envolver a liderança, definir metas claras, né, do ponto de vista para onde que eu vou, onde eu quero chegar, qual vai ser a minha meta de consumo, qual vai ser a minha meta de gerenciamento de resíduos, integrar a sustentabilidade como nas áreas-chaves, não só fazendo com que haja uma percepção de um único departamento, mas vários departamentos ali sentando junto, conversando sobre aquele item, sobre aquele ponto, sobre aquele indicador, porque os indicadores da GRI, ou seja, da SASB, ou seja, o ODS, ou seja, o IFRS, que agora a gente vai falar também daqui a pouco, esses indicadores, eles são conectados a toda a organização. Então, não é possível que só uma pessoa dentro da organização discuta sobre ele e busque coletar dados sobre ele. Então, é importante que haja essa discussão, e essa discussão, essa integração é novidade no Brasil, é novidade nas empresas, é novidade na construção civil, é novidade para todas as empresas que estão fazendo e estão transitando nesse movimento da sustentabilidade. A outra questão ainda, como eu acabei de dizer, que é criar uma cultura de dados, né? Você ter essa continuidade, mostrar anualmente como é que esses dados eles se comportam dentro da gestão, e aí, claro que a minha recomendação é sempre trazer para dentro da empresa um sistema, um aplicativo, um BI, alguma coisa que você realmente tenha e consiga trazer para dentro da gestão um enunciado que vai levar isso para o conselho de administração tomar suas decisões. Porque essas decisões ela envolvem o quê? Dinheiro. Começa aí, né? Você não tá fazendo o relatório de sustentabilidade para fazer só comunicação, para fazer só benfeitorias sociais ou para fazer só um aumento na sua reputação. Você está fazendo relatório de sustentabilidade justamente para que você entenda quais são os indicadores que vão ali dimensionar a sua capacidade de obtenção de meta desejada. E aí sim é que você vai estrategicamente desenvolver uma geração de lucro ou uma geração de financeira para que aqueles indicadores te tragam lucro. E é isso que precisa ser compreendido. Por isso que relatório de sustentabilidade hoje, ele sai da seara de uma única atividade, de uma única área de atividade da empresa, transcende isso, né, de uma forma holística, e ele vai parar no conselho de administração. Então, é isso que precisa ser compreendido. A cultura da sustentabilidade ela já existe, mas na prática, né, numa integração conectada às decisões, esse é o maior desafio dos relatórios de sustentabilidade. Vocês viram, já pegou sua caneta, seu livrinho, porque eu estou com o meu aqui, porque sou uma boa aluna e anoto. E o Cláudio, ele trouxe muito
a questão da cultura de dados. Você que está nos assistindo, acesse o relatório de sustentabilidade da Cury desse ano. É o terceiro ano, 2 anos consecutivos, com a ajuda, a consultoria da Ratios, onde a gente trabalhou muito a questão de cultura, a questão de dados, a questão de ir mais direto ao ponto e cada vez mais trazer transparência. E é uma jornada. Você, profissional de sustentabilidade, ou você que tem interesse em saber mais sobre o relatório da Cury, entender mais um pouquinho sobre como fazer um relatório de sustentabilidade consistente, fica até o final, que ainda vamos falar de materialidade e muito mais. Mas continuando aqui dentro dessa linha, que você falou muito que todos os profissionais, eles devem entender, todas as áreas, elas têm que entender que essa ferramenta, ela se conecta, e quando a gente tem dados para comparar, a gente tem a possibilidade de entender onde estamos, se estamos no caminho, se trabalhar de forma estratégica, porque é para isso que serve a área de sustentabilidade. Ela é muito estratégica, e quando as pessoas entenderem isso, com certeza elas vão olhar de outra forma. Não é só a área que olha para o meio ambiente ou para o social, e hoje a gente está atuando muito na governança, e vem aí os investidores, vem os pilares do ESG, que trazem aí isso cada vez mais latente. Porém, quando você olha, e principalmente para a construção civil, porque você tem muito presente dentro da construção civil, e você olha os relatórios de sustentabilidade, quais são os erros mais comuns hoje num relatório de sustentabilidade, e o que você recomenda? Só pergunta boa, hein? Vamos lá. Eu acho que uma das principais coisas que eu vejo, assim, não é erro, eu não diria isso, você me permite, não diria erro, talvez uma falta de percepção, né? Quando a gente conversa sobre, quando a gente envolve o tema sustentabilidade, a gente está trabalhando, não é com o presente, a gente está trabalhando com o futuro, né? Pode parecer um jargão, né? Pode parecer uma coisa meio bobinha, mas a gente está olhando lá no futuro, o que é que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, o que mais pega ainda dessa ausência, né, de uma consciência ou de uma aplicação maior desta teoria do que é que vai ser no futuro, o que mais pega é a conformidade. Pode parecer estranho isso, mas é a conformidade, né? As empresas... vou sempre reforçar que eu não estou falando só do setor da construção. Depois, se você quiser, até a gente pode entrar um pouco mais no setor da construção, mas eu vou dizer de uma maneira geral, para que a gente consiga trazer aqui uma visão mais confortável, para que a gente consiga fazer uma crítica, né? Senão a gente vai falar do setor da construção, acho que não é o caso. Essa conformidade, ela precisa ser olhada de uma maneira prática, de uma maneira de quanto isso está sendo conduzido para que haja ali um benefício de sustentabilidade financeira para a empresa, mas a gente não pode olhar a conformidade somente como sendo de um único viés. A conformidade, ela precisa ser ampliada. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não vou olhar só para a conformidade para ganhar o jogo. Eu preciso olhar um pouco mais para frente, além da conformidade. O que eu posso fazer? E o que a gente vê nos relatórios de sustentabilidade é a conformidade. Eu estou em conformidade com a legislação tal, eu estou em conformidade com a norma tal, não faço mais nada do que isso. Então, você tem aí uma sustentabilidade reativa. Ela não é proativa, ela é reativa. Então, a gente costuma chamar de baixa sustentabilidade, não é uma alta sustentabilidade, né? Então, essa é uma das coisas que eu vejo dentro dos relatórios de sustentabilidade. É o que eu faço e está bem feito para pagar a janta da tarde,
né? Não é o que eu posso fazer a mais. Isso se junta principalmente às questões da coerência, né? Quando alguém me pergunta assim, Cláudio, mas eu preciso mesmo colocar no relatório o que eu não fiz? Claro, eu acho que vai ficar muito legal se você colocar aquilo que você não fez tão bem feito, mas você está dizendo que no próximo período você vai fazer muito melhor. Então é uma meta que você está colocando. Então veja que não é só a conformidade que o relatório sugere, ele sugere um pouco mais. Essa coerência também a gente precisa olhar. E você me pergunta o que é que eu olho no relatório quando eu vejo, quando eu abro é justamente essa coerência da conformidade e como ela é ampliada, né, dos desafios que a empresa tem e como é que eles são gerenciados e como é que eles são ampliados dentro da gestão da organização. Uma outra coisa que eu vejo também dentro do relatório é a questão da superficialidade, né? As empresas, de modo geral, elas não vão a fundo nos indicadores. E aí a gente tem uma outra questão, que aí é uma questão muito particular, sobre materialidade. Quando você desenvolve a sua materialidade, você tem lá uma série de indicadores que contemplam aquele tema, né? Só que dentro da norma que exige respostas para esse tema, você tem uma série de indicadores. Então, de novo, a empresa, o que ela quer? Ela quer cumprir etapas. Ela não aprofunda naquele indicador. Então, muitas vezes você encontra indicadores que está escrito só assim, esse ano a gente não fez nada sobre isso, mas o ano que vem a gente vai fazer. Só porque ele está dentro da materialidade. Então, eu vejo isso nos relatórios, essa superficialidade em responder questões que poderiam ser muito mais relevantes do ponto de vista de gestão estratégica do que do ponto de vista de comunicação. Eu fico muito bravo quando eu vejo um relatório que é cheio, vou brincar agora, cheio de florzinha, coraçãozinho e pouco conteúdo, né? Então, claro que a GRI ela diz assim, olha, quanto mais você conseguir responder esses indicadores, melhor para você. Mas ela não diz responda todos. Ela não diz isso. Para você responder todos, você precisa estar num patamar, numa evolução, além da conformidade. Isso precisa ficar claro para as empresas, né? Só que essa questão que eu estou colocando é uma questão teórica, é uma questão didática, que poucas vezes é ouvida. Porque o que interessa mesmo para o mercado é o número de indicadores que você respondeu e não a quantidade de indicadores aprofundados que você mostrou. Aí a gente tem uma outra questão que a GRI diz assim, olha, se você responder todos os indicadores, significa que você está num patamar de liderança altíssimo. Portanto, você está de acordo com toda a norma. Quando você não consegue, porque você está numa transição, numa evolução histórica, você não precisa estar de acordo, você pode ser orientada pelas diretrizes da GRI. E isso também não é muito bem colocado nas empresas. A gente vê muito de acordo. Muitas vezes tem lá a materialidade exigindo 10 indicadores e a pessoa responde 3, 4. Superficialmente e ainda coloca de acordo com a GRI. Bem, esta é uma questão, né, como eu disse, muito particular. Conseguiu fazer eu não vou falar um triplex, já fez um condomínio na minha cabeça, não sei na de vocês. Olha, eu vou falar uma coisa, Cláudio. E como a incorporação da sustentabilidade, ela vem mudando o valor, tá? O valor dos empreendimentos, entendeu? Tá, que você olha assim, você fala assim, olha, a sustentabilidade, voltando um pouco para a construção civil, ela, como ela transformou? Olhando para essa questão da incorporação da sustentabilidade, a gente tem aí no mercado, Regina, a gente tem aí no mercado um movimento muito forte, né, dizendo que isso não leva a nada.
e que o consumidor não procura a sustentabilidade. É engraçado isso, né? Porque vindo para cá, eu passei na frente de duas construtoras aqui na Avenida Sumaré e estava lá escrito, né? Naqueles muros, né? Sustentabilidade é o nosso futuro. Se sustentabilidade não dá lucro para a empresa, por que a empresa coloca isso? Alguma coisa tem a ver, né? Bom, você tem um outro lado que diz assim, olha, se você pensar no agora, você vai gastar menos no futuro. Isso significa o quê? Se você trazer para dentro dos conselhos essa discussão, o quanto isso significa de valorização financeira para o seu negócio, você vai estar, então, trazendo para o seu negócio, agora, no presente, né, uma questão que provavelmente vai ser abordada no futuro. Diante dessas novas normas que a gente tem visto, que é o IFRS, que a gente vai abordar um pouquinho também mais para frente, o IFRS ele diz assim, que para que você tenha uma empresa transparente, em conformidade com o mercado internacional, você precisa divulgar as suas demonstrações financeiras com foco na materialidade, da dupla materialidade, que é aquela materialidade em que você envolve não só os riscos financeiros, mas também os riscos sociais. Então, se você fizer isso agora, futuramente, quando você estiver lá, daqui 5 anos, você vai gastar muito menos. Então, quando você incorpora a sustentabilidade na gestão da empresa, você está trazendo para a empresa uma valorização de negócio, um valor agregado do negócio. Para você se manter no mercado, e é isso que a gente fala sobre sustentabilidade, você precisa trazer para a empresa sempre inovações, você precisa trazer para a empresa as preferências dos seus consumidores, você precisa trazer para a sua empresa uma gestão de riscos que devolva uma confiança e uma segurança para os seus investidores, para os seus clientes, para os seus consumidores, para o seu sócio. Então, incorporando sustentabilidade no conselho administrativo, você tem, então, o guarda-chuva da governança dando conta de todo esse processo de gestão. Sustentabilidade não é um custo. Ele só vai ser custo se você não começar agora. Então, como é que você incorpora isso, né? Trazendo para dentro dos conselhos, para os comitês, para essa gestão integrada dentro da empresa, essa discussão do que é sustentabilidade, né? E aí, para você entender sustentabilidade, primeiro do que entender ESG. Vamos entender primeiro o que é sustentabilidade, o que é que significa isso. Depois a gente passa a entender o que é ESG dentro da empresa, que são coisas diferentes. E aí existe uma confusão absurda, né, quando eu falo de sustentabilidade, quando eu falo de ESG, e é por isso que essa discussão ela tem, em alguns momentos, perdido espaço, né, e em outros momentos ganhado muita discussão, como nós estamos fazendo aqui agora. Incrível. E eu acho que um ponto importante que você trouxe, quando a gente fala muito da governança e do quanto ter uma sustentabilidade realmente ativa, ela enriquece aí o amanhã e sustenta uma empresa. Quando a gente traz aí, quando a gente está falando de dupla materialidade, IFRS, é possível dizer que é um movimento que força a governança, é um movimento que realmente a gente, quando está falando de IFRS, quando a gente está falando agora de dupla materialidade, você acha que foi uma forma do mercado e dos investidores, e sim, da parte mais estratégica, forçar para que a sustentabilidade realmente começasse a mostrar dados e resultados? Eu creio que sim, né?
diante disso, o que eu posso dizer é que se a gente não olhar com essa perspectiva que você está olhando de forçar, de criar lei, né? Nós não vamos atingir o que a gente espera atingir daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Que é diminuir as emissões de gases. Porque o que a gente está falando, a gente está falando do planeta. A gente não está falando de nós agora, a gente está falando do planeta, porque vai saber quanto tempo esse planeta tem de vida ainda, né? A gente sabe muito bem que em vários momentos nós somos os mais ou os mais culpados, vamos dizer assim, pelas emissões de gases, né? As indústrias, o comércio, o varejo, todos esses tecidos da sociedade têm uma parcela de culpa, mas também tem uma oportunidade de transformar isso, né? E essa transformação, ela só pode vir através de cima para baixo, top-down, não tem como, né? E quando a gente fala de IFRS e do Sustainability Standard Board, que é o ISSB, a gente está falando de contabilidade, né? A gente não está mais falando sobre o quanto a empresa impacta o social, a gente está falando de o quanto o social impacta o meu negócio, né? Então mudou de figura. Então, é por isso que quando a gente fala de ESG, a gente está colocando aqui governança como um grande guarda-chuva. Porque é a partir da governança que você consegue trazer uma harmonia entre o ambiental e o social, o que a gente chama de sustentabilidade. Essas questões é que vai dar maior transparência, mais comparabilidade, vai trazer uma gestão de risco mais aprimorada, vai trazer uma atração de investimento. E essa contabilidade, né, que o IFRS, que é uma entidade de contabilidade, né, internacional, ele criou o ISSB, que é um braço que trata somente da sustentabilidade. Então, o que o ISSB está fazendo? Ele está trazendo para dentro da contabilidade, da gestão financeira, ele está trazendo todos esses aspectos sociais e ambientais que antes não fazia efeito, não estavam junto com os riscos financeiros. Então, essa grande mudança que o IFRS traz, como você disse, é uma exigência, é uma conformidade internacional, mas é preciso, porque senão a gente não vai chegar a um planeta mais saudável, né, para todos nós. Pegou. Com toda essa transformação, com todo esse processo, a gente poderia ficar aqui o resto do dia, o resto da noite. Isso é para 2, 3 podcasts essa conversa. Mas qual recado você deixaria para as lideranças que ainda olham a sustentabilidade apenas como custo? São vários os recados, né? Como você disse, eu gostaria de que a gente pudesse conversar até amanhã sobre isso. Tem muita coisa. E como profissional da comunicação, eu sempre trago muita coisa para a gente conversar, eu trago muitas questões dentro de uma única fala, mas eu quero voltar lá atrás, quando eu dizia que a gente vive num momento em que ou você faz agora ou você vai gastar no futuro. Então, o problema agora é entender que o mundo mudou e que os negócios precisam acompanhar o mundo, né? E você só vai conseguir fazer isso através de um trabalho que impulsiona a eficiência, a inovação e a gestão de riscos. Não tem como. E você só conta com os executivos nas empresas, né? Que estão sendo preparados, isso é evidente, né? Hoje, além de consultoria, eu também trabalhei muitos anos em universidades
E no meu tempo de universidade, onde eu era professor de pós-graduação, pouco se falava de sustentabilidade. De 5 anos para cá foi um boom absurdo, né? Os cursos de economia, de direito, de comunicação, enfim, quase todos os cursos eles têm lá uma disciplina de responsabilidade social, cidadania, sustentabilidade, ESG, o que for. Mas esse tema ele tem sido abordado nos projetos pedagógicos das universidades. Então, significa que há uma demanda por executivos que vão transformar as empresas dentro de um processo mais avançado de consciência de que as empresas é um ente, é um sujeito dentro do tecido social. E como tal, ela precisa, então, obedecer algumas regras para que esse tecido social seja saudável, né? E essas regras é que estão sendo impostas pelo IFRS, pela GRI, pelos ODS, pelo Pacto Global e por tantas outras ferramentas e referências que a gente encontra por aí. Então, minha sugestão é agir agora, né? Para que lá na frente você não perca o seu estimado e amado dinheiro. Em uma frase, para a gente finalizar esse momento, né? Essa aula que você acabou de lindamente dar para nós, e eu sabia disso, eu me aproveitei, né? Falei assim, vamos chamar o professor, mas em uma frase, como você definiria essa construção de sustentabilidade que nós estamos traçando? É difícil. Não é fácil você traduzir isso numa única frase. Pedir para mim, eu acho que é mais difícil ainda, né? Por esse meu raciocínio que é bastante complexo e muitas vezes rebuscado, mas eu vou tentar traduzir isso, né? Eu acho que inteligência, sustentabilidade precisam estar conectadas. E você só vai conseguir criar cidades sustentáveis e futuros melhores para todos nós se a inteligência estiver conectada à sustentabilidade. E a construção civil, a gente sabe que é um dos setores que mais emite gases. Então, acho que você tomar essa sugestão ou tomar essa consciência, olhando para de que maneira a sua inteligência, né, o seu capital intelectual dentro da sua organização pode contribuir para que haja essa conectividade com a sustentabilidade, certamente a sua empresa estará atuando num tecido social saudável, trazendo para todos que estão ali ao seu redor um mundo melhor. Que incrível, incrível, Cláudio. Assim, muito obrigada por essa honra de ter você aqui. Tá vendo? Acabou assim, mas a gente vai desligar e continuar. E vocês fiquem ligadinhos, porque é claro que o Cláudio vai voltar aqui em breve, porque a gente tem que continuar. E ele tem assunto, ó, pra gente ir para vários podcasts. E lembrando, né, que o que a gente viu aqui, nada mais, nada menos, resumindo, é que os relatórios de sustentabilidade, eles não são obrigações, eles são bússolas.